Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Bom dia! Quanto tempo, né? Quanto tempo que nós não conseguimos fazer a nossa live devocional, precisei ficar ausente para cuidar da minha saúde, mas agora eu tô recuperada, né? Já fiz a minha cirurgia, já me recuperei da cirurgia, estou bem, graças a Deus, sem dor e agora pronta para retomar as nossas lives devocionais. E nós vamos fazer lives devocionais do Evangelho de João. Vamos ler juntas o Evangelho de João. Então você, querida mulher de Deus, já pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João e acompanhe comigo os próximos 21 dias. O Evangelho de João tem 21 capítulos, então serão 21 dias de lives devocionais lendo juntas esse livro. Se você nunca leu um livro completo da Bíblia, não tem esse hábito de fazer essa leitura todos os dias, quero te convidar para me acompanhar todos os dias aqui no Instagram e também lá no YouTube, porque todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube também, que tem o mesmo arroba aqui do Instagram, arroba souestarblog, você também acha lá no YouTube nosso canal. E acompanhar comigo essa leitura e fazer a leitura de um evangelho, né? As pessoas sempre me perguntam aqui, Lidiane, por onde eu começo a ler a Bíblia? E é essencial você iniciar a leitura por um evangelho. Então, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, comece por qualquer um desses livros. Aqui, juntas, nós vamos ler o Evangelho de João. Eu quero saber quem já pegou a Bíblia, já está com a Bíblia aberta, para acompanhar a leitura junto comigo. Vamos fazer essa leitura juntas e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todas nós. Nós vamos aprender bastante com a palavra de Deus. E talvez você se surpreenda com as coisas que você descobrirá durante esses 21 dias que nós estaremos juntas. Quero saber de você, mulher de Deus, da onde você está me assistindo, da onde você está me acompanhando, para eu mandar um bom dia especial para você. Quero dizer também que no final dessa live eu vou presentear uma mulher que ficar até o final da live com um livro devocional. Com o livro devocional Sou Esperta. Se você quer ganhar um livro, fica até o final dessa live, que no final da live eu vou dar de presente para uma seguidora, tá bom? Que vai receber gratuitamente um devocional na sua casa, tá bom? Então, fique até o final, abra a sua Bíblia e acompanhe essa série de devocionais do Evangelho de João junto comigo. A Maraísa de Limeira, São Paulo. Bom dia, Maraísa. A Francisca de Calcaia, Ceará. Bom dia. A Francisca até o finalzinho da live, pra quem sabe você é a ganhadora, né? A Hilary Maria, aqui de Canguaretama, Rio Grande do Norte, seja bem-vinda. Bom dia, Sueli Cecília, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, seja bem-vinda. A Juliene de Alagoas, Aline Carvalho de Candeias, Bahia, a Liana de Fortaleza, Ceará, seja bem-vinda, bom dia. Daiane Cassimiro de Brasília, Distrito Federal, que bênção, mulheres de todo o Brasil aqui nos acompanhando, sejam todas muito bem-vindas. A Fabiana de Poço da Mata da Bahia, olha quantas pessoas da Bahia. A Johanna, sou da Zona Rural de Vitória da Conquista, outra baiana, seja bem-vinda. Sueli Barros de Afonso Cláudio, Espírito Santo, bom dia, Sueli, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente. A Leila de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Jane de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Jane, bom dia para todas vocês que estão entrando. Não deixa de compartilhar, tá, mulher de Deus, a nossa live com outras mulheres, convidar elas, avisar que a gente tá ao vivo, avisar que nós estamos aqui lendo o Evangelho de João. A Maiara de Cametá, Pará, seja bem-vinda.
Maiara, bom dia pra você. A Iris, bom dia, Iris, graça e paz, querida. Que bom ter vocês aqui comigo depois de tanto tempo, né? Tava aqui pensando, meu Deus, será que alguma mulher de Deus vai entrar na live? Depois de tanto tempo, já até esquecendo que eu existo. Mas que bom ter vocês aqui comigo nessa manhã, dispostas a estudar e a ler a palavra de Deus. Ó, a Iris é do Rio Grande do Norte também. Seja bem-vinda, Iris. Quem já abriu a Bíblia? Quem tá pronta para fazer a leitura da Bíblia hoje? Eu quero falar para vocês, na verdade, algumas particularidades desse evangelho. Eu tava aqui, antes de iniciar a live, lendo a minha Bíblia da Mulher Virtuosa, que é muito interessante. Antes de todo livro, ela traz algumas informações sobre o livro, sobre o autor, sobre o contexto que aquele livro foi escrito. E é muito interessante. Eu estava lendo aqui algumas particularidades do Evangelho de João. Olha que interessante, né? O Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos, por quê? Ele não apresenta genealogias, ele começa a contar a história de Jesus do princípio, né? Ele fala que lá no princípio da fundação do mundo, né? Jesus já existia, já estava lá. Então ele não fala de genealogia, ele não conta a história do nascimento de Jesus, né? Ele não descreve a infância de Jesus, ele não relata a tentação de Jesus no deserto, praticada pelo diabo, não descreve a transfiguração, não narra o chamado dos discípulos, não menciona a grande comissão, não possui nenhuma parábola, o que é totalmente diferente dos outros evangelhos. Inclusive, vai ser ótimo, né? Porque aí eu vou poder fazer outra série de devocionais só sobre parábolas. E somente João, só no livro de João, o grito de triunfo na cruz é mencionado, é registrado. Então, em nenhum outro evangelho nós temos o grito de Jesus na cruz, está consumado. Apenas no livro de João nós temos esse registro, que está lá no capítulo 19, versículo 30. Então, é um evangelho muito especial, um evangelho completamente diferente, que traz a história de Jesus numa abordagem completamente diferente, trazendo realmente a humanidade. E é um livro que é muito centrado em provar que Jesus é o Filho de Deus. Então, já no primeiro capítulo, João fala sobre isso, sobre quem é Jesus, apresenta ele como Filho de Deus. E a partir disso, né, menciona também a nossa paternidade celestial, né, que nós somos filhas através de Jesus Cristo. Então, vamos começar, então, a nossa leitura de hoje. Vamos iniciar, então, o primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu vou ler com vocês a NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão que eu vou utilizar. Não sei qual versão que você usa aí, mas independente da sua versão, tá tudo bem, tá tudo ok, tá bom? Talvez tenha alguma diferença de algumas palavras, mas tá tudo certo, é o mesmo sentido, não tem diferença, tá bom? Então vamos lá ler juntas. Vou começar então a nossa leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 1. E o Evangelho começa desse jeito. A encarnação do Verbo, e Verbo com letra maiúscula, com V maiúsculo. Ou seja, esse verbo é uma pessoa, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que lindo isso, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui, João menciona que Jesus sempre existiu. Jesus era o Verbo, Jesus é o Verbo encarnado. Então, desde a fundação do mundo, Jesus sempre esteve lá. E ele fala, né? Todas as coisas foram feitas por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus já existia, Jesus sempre existiu desde a fundação do mundo. Jesus estava na criação do mundo. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada, que veio para resplandecer essa luz, né? E destruir as trevas, essa luz que entra na nossa vida e ilumina o nosso ser, ilumina a nossa vida e dissipa todas as trevas da nossa vida. Só quem teve, sentiu essa experiência maravilhosa de receber Jesus na sua vida, sabe, né? Entende isso que João fala nesse evangelho, né? Essa luz que a partir do momento que entra na sua vida resplandece tudo no seu interior e dissipa todas as trevas, né? Destrói tudo aquilo que escraviza, que nos aprisiona, né? E ilumina a nossa vida. Glória a Deus por isso. E aí lá no versículo 6, João fala assim: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Que lindo, né? É pura poesia isso, né? Que coisa mais linda ele falando. Esse João que ele tá falando não é dele mesmo, tá? Ele tá falando sobre João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Em outros evangelhos nós temos essa história mais detalhada, né? Sobre Isabel, que ficou grávida ainda já idosa, né? Isabel recebeu esse milagre, seu marido recebeu uma visita de um anjo que anunciou que a esposa dele ficaria grávida, né? E esse menino é João Batista, esse que veio preparar o caminho para Jesus, né? Ele era primo de Jesus, Isabel era prima da mãe de Jesus, de Maria, e então João Batista é esse que, aliás, lá no livro de Isaías nós temos essa profecia que haveria esse homem que prepararia o caminho para Jesus, que viria para apresentar Jesus para o mundo. E esse é João Batista. É sobre esse que ele vem, que o apóstolo João fala aqui nesse evangelho, sobre a vinda de João Batista, que ele fala que ele não era luz. Ele não era luz, mas ele veio testemunhar a respeito da luz. Ele veio dar testemunho sobre a luz, né? A verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E isso fala muito sobre a nossa identidade. No meu coração fala muito sobre a nossa identidade. Porque, de fato, nós não somos nada em nós mesmas. Não é verdade? Quem somos nós em nós mesmas? Nós somos algo em Cristo. Quando estamos em Cristo, sim, nós temos uma identidade firmada, nós somos filhas de Deus, nós somos filhas da luz, nós somos filhas da verdade. Mas não somos nada em nós mesmas. Então, assim como João Batista não era luz, mas veio dar testemunho da luz, eu penso que isso reflete muito na nossa identidade. Nós não somos nada em nós mesmas, mas somos tudo em Cristo Jesus. É por meio dele, né, que nós podemos ser luz na vida de outras pessoas, que nós podemos iluminar a vida de outras pessoas, que nós podemos dar testemunho da luz. Então, isso nos traz uma visão de identidade muito equilibrada. Porque nós precisamos, se fala hoje muito sobre identidade, sobre quem você é, sobre propósito, mas nós precisamos ter essa visão de forma equilibrada, né? Nem muito exagerada e nem muito inferiorizada, mas ter essa visão equilibrada de que quem nós somos de fato, né? Nós somos essas testemunhas, né? Como a Andréia aqui tá falando, a bispa Andréia tá falando. Nós somos testemunhos sobre Jesus, né? Mas não somos nada em nós mesmas. Nós não somos luz
em nós mesmas. Nós somos luz em Cristo, quando nós estamos nele, quando nós damos testemunhos dele, daquilo que ele fez na nossa vida. Então, quando nós entendemos a obra de Cristo em nossas vidas, o quanto ele iluminou as nossas trevas, o quanto ele nos libertou, o quanto ele, nos tirou das nossas prisões emocionais, dos nossos pecados, de uma vida de escravidão, quando nós tomamos essa consciência, a partir desse momento, nós entendemos que nós somos testemunhas dele. E aí nós queremos levar essa luz para outras pessoas. Então essa visão de identidade equilibrada é muito importante para mim. Entender que em mim mesma eu não sou nada. Eu não sou nada em mim mesma, mas eu sou luz em Cristo. Eu sou filha de Deus em Cristo. Eu posso tudo naquele que me fortalece, ou seja, eu posso todas as coisas em Cristo, nele, e não em mim mesma, porque não é mérito próprio. A obra de Cristo na minha vida não é mérito próprio, é obra dele. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Amém? Eu acho lindo isso que o apóstolo João escreve aqui. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Glória a Deus por isso. E ele continua lá no versículo 10, falando o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conhece, é verdade. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então ele está falando assim, ele veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. O seu povo não o reconheceu. Aí, no versículo 12, nós temos um versículo que é chave para as nossas vidas. E eu quero aí, mulher, se você gosta de grifar a sua Bíblia, tem gente que não gosta, Tem gente que não gosta de grifar, mas eu amo grifar minha Bíblia. Minha Bíblia é toda colorida, toda grifada, toda anotada, toda riscada. Se você gosta também, grifa aí o versículo 12, porque ele é um versículo chave para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Ele é muito importante e ele vira uma chave na nossa mentalidade, porque no versículo 12 fala assim: mas a todos quanto receberam, ele fala assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E no 12 ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é tremendo. Eu vou repetir esse versículo, que é o 12 e o 13. E essa passagem, eu gostaria que você, mulher, memorizasse, anotasse, grifasse, para que você sempre tivesse no seu campo de visão sobre quem você é em Cristo. Mas a todos os quanto receberam, todos aqueles que recebem Cristo, todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uau! Mulher, ninguém nasce filho de Deus. Isso precisa estar muito claro. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas, mas nós não nascemos filhas de Deus. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. E a palavra é muito clara. Quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida... Oi, meu amor, o que foi? Hã? Chegou o negócio. O que chegou? A mamãe tá em live. Tá bom? Fala que agora não pode receber. Desculpa, gente. Chegou aqui uma entrega e eu tô só com o Davi aqui em casa, então não tem ninguém pra receber, tá? Por isso que interrompi. Mas desculpa, vamos voltar então. Então, queridas, nós precisamos entender essa verdade, tá? Nós nos tornamos filhas através de Jesus Cristo. É um processo de adoção.
Entende? É um processo de adoção. E um processo de adoção que é irreversível, tá? Então, nós não nascemos filhas, nós nascemos criaturas. E a partir do momento que nos rendemos a Jesus Cristo, como a palavra de Deus aqui, né? Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, recebem o poder de serem feitas filhas de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos feitas filhas de Deus através de Jesus Cristo. A partir do momento em que você recebe e aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você recebe o poder de ser feita filha de Deus. É um processo de adoção. E isso, aqui fala que isso não é da vontade da carne. A gente não nasce do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos, é um novo nascimento. Um nascimento em Deus, um processo de adoção. Então ninguém nasce filha de Deus. Nós nascemos criatura. Nós nos tornamos filhas de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, eu lembro muito, sim, lá no início da minha conversão, quando eu estava sendo evangelizada, eu lembro que eu fui num culto e gostei muito do culto, e aí pedi pro meu marido agendar uma reunião com o pastor daquela igreja, porque eu queria saber mais, eu queria aprender mais. E aí eu e meu marido fomos para essa reunião, e eu lembro que uma das perguntas, né, o pastor queria saber o quanto eu conhecia, né, da palavra, enfim, eu não conhecia nada, eu não sabia nada, né, eu era totalmente crua, isso há muitos anos atrás. E aí uma das perguntas que ele me fez foi essa, ele falou: Lidiane, você acredita que todo mundo é filho de Deus? E aí eu, naquele momento da minha ignorância, falei assim: não, eu acho que todo mundo é filho de Deus, eu acho que eu sou filha de Deus, todo mundo nasce filho de Deus, né? E aí ele abriu pra mim aqui o Evangelho de João e leu pra mim e explicou essa questão, né? Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus através de um processo de adoção, a partir do momento que nós aceitamos e recebemos Jesus Cristo nas nossas vidas. Então isso é algo que nós precisamos entender, porque isso é um princípio básico do Evangelho, né? Você se torna filho a partir da aceitação, da rendição a Jesus Cristo. Não é algo que nasce do sangue, da carne, mas da vontade do Senhor. Isso não é mérito próprio. Ser filha de Deus não é mérito próprio, mas é fruto da graça e da misericórdia divina sobre as nossas vidas, e nós precisamos ter essa noção. Eu penso assim que às vezes a gente quer fazer estudos mais profundos sem ter a base, sem ter o fundamento. Então existem alguns princípios da palavra que nós precisamos aprender primeiro, antes de fazer outros tipos de estudo. Por isso que quero ler esse evangelho com vocês para ensinar e para talvez vocês até saibam, né? Mas é importante a gente ter esse fundamento dos princípios do evangelho, do básico, para depois ir crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente e entendendo outras coisas também, tá bom? Mesmo porque é pra gente não cair, né, em falsos ensinos, em heresias, em coisas que dizem por aí que não é verdade, porque a palavra de Deus ela é muito clara em relação à filiação, tá bom? Então nós não nascemos filhas de Deus, mas nós nos tornamos através de Jesus Cristo. Amém? Vou continuar então a partir do versículo 15 aqui, que fala o seguinte. Ele vai continuar falando de João Batista, tá? João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então João aqui falando, né? Ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim, ele sempre existiu, existe desde o princípio. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E aí, a partir do versículo 19, começa a falar sobre o testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo.
Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Quem é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui João Batista está declarando, né, muito claro que ele é aquele que o profeta Isaías havia profetizado há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Eu sou aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Eu não sou a luz, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Né? Sou aquele a quem Isaías já havia profetizado. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para Cristo. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então, quando João Batista vê Jesus, ele o reconhece imediatamente como sendo o Messias. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Então a gente vê aqui que o apóstolo João, ele traz realmente a prova, né, a constatação de que Jesus é o Messias e de que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele fala do testemunho de João Batista, né? João Batista, né, que veio antes de Jesus para preparar o caminho do Messias. Era aquele quem testemunhava, que dizia: eu testemunho, eu comprovo, esse homem é o Filho de Deus, esse homem é o Messias esperado, esse homem é o Cristo. Então a gente vê que João Batista realmente tinha essa missão, né? Tinha esse chamado, esse propósito de preparar o caminho e de dar testemunho de Cristo, de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Aí no versículo 35 começa a falar dos primeiros discípulos de Jesus. E começa assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E aí, a partir do versículo 43, fala de Filipe e Natanael.
No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade lhes digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui termina o capítulo 1 e a nossa leitura de hoje. O que eu acho impressionante é que, como os discípulos, eles reconheciam Jesus quase de imediato. Então, eles olhavam para Jesus e eles reconheciam ele como sendo o Filho de Deus, né? Como sendo o Messias, como sendo o Cristo, né? Então, eu fico imaginando que experiência incrível, né? Eu não sei se vocês assistiram aquela série já, The Chosen, que mostra muito isso, mostra Jesus encontrando os discípulos e chamando, né, cada um deles para segui-lo. E eu fico imaginando assim, meu Deus, que experiência incrível, maravilhosa deve ter sido esta deles de conviver. Eles conviveram com Jesus, né? Eles caminharam com Jesus, eles tocaram em Jesus, né? Eles conheceram a voz de Jesus, o olhar de Jesus, né? Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa para esses homens, né? E quão impactante deve ter sido esse encontro com cada um deles, né? Porque no momento em que eles encontravam com Jesus, eles largavam tudo para seguir ele. Gente, falar disso me arrepia de verdade, porque eu não consigo imaginar o quão impactante deve ter sido a vida desses homens e esse encontro com Jesus. Vocês conseguem imaginar isso, né? Nós lemos essas histórias, nós lemos a palavra de Deus e ficamos já tão impactadas e tão tocadas por tudo isso, né? O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos convence que isso é a verdade. Nós sentimos no nosso interior que essa palavra é a palavra da verdade. Agora imagina você viver essa história. Imagina esses homens, né, que estiveram frente a frente com Jesus, o quanto foi impactante esse encontro. O quanto, né, para olhar para Jesus, o olhar de Jesus, ouvir a voz de Jesus, abandonar tudo e segui-lo, era uma convicção que realmente vinha do Espírito Santo, né? Essa convicção de que ele é o Messias. E que coragem de cada um deles, né? De deixar tudo. E não só de deixar tudo, mas de reconhecer que aquele homem era o Filho de Deus, que aquele homem era de fato o Messias, o Cristo, aquele que todos eles aguardaram, aqueles por quem eles oravam, né? E que eles esperavam desde sempre. Reconhecer, eu acho que eu não consigo pensar em outra palavra que não seja coragem, sabe? Coragem. Para nós, talvez hoje seja muito mais fácil dizer que Jesus é o Filho de Deus e dizer que nós cremos nele, né? Apesar de termos, sim, algumas perseguições, mas nada se compara ao que esses homens viveram na vida deles. E essa coragem de assumir que Jesus era Filho de Deus e de abandonar tudo para seguir, porque eles tinham essa convicção no coração deles de que ele era o Mestre, de que ele era o Senhor e Salvador da vida deles. Isso é incrível, isso é tremendo e eu tenho uma profunda admiração pela vida desses homens que fundamentaram o que nós vivemos hoje. Exatamente isso, né? E que morreram por isso, morreram pelo Evangelho, morreram, né? Nós conhecemos, né, que todos eles morreram pelo Evangelho, se dedicaram a isso. E o que nós vivemos hoje é fruto da obra de Deus na vida desses homens, das renúncias que eles fizeram, né?
Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus disponível, nós podemos falar livremente do Senhor Jesus na nossa nação, graças a Deus nós temos essa liberdade, mas isso é fruto das renúncias que esses homens fizeram, da coragem que eles tiveram, e isso é maravilhoso, né? E com certeza isso aconteceu por conta do impacto desse encontro. E é um impacto que nós sentimos também todas as vezes, né? Você tem uma história, eu tenho a minha história de encontro com Jesus, você tem aí a sua história de encontro com Jesus, você sabe do quanto ele impactou a sua vida, você sabe o quanto esse encontro transformou você em outra pessoa, você sabe que daquilo que Jesus te libertou, daquilo que Jesus fez na sua vida. E assim como Natanael, né, quando ele descobre, é tão linda essa passagem também, quando Jesus olha para Natanael e fala, olha, aí está um judeu sem fingimento, e Natanael fala, mas da onde o Senhor me conhece? E Jesus fala, eu te vi. Antes que Felipe te chamasse, eu já te vi, eu já te conhecia, eu te vi lá debaixo da figueira. E Natanael fica espantado, impactado com aquilo, fala, meu Deus, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. E aí ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso fala muito ao meu coração também, porque antes mesmo de nós nos encontrarmos com Jesus, de nós nos rendermos a Jesus, de nós aceitarmos ele nas nossas vidas, ele já nos conhecia. Ele já nos conhece. Ele já sabia quem nós éramos. E isso é impactante, entender que ele te conhece. Eu tive essa experiência uma vez antes de me converter, de uma pessoa orar por mim. Ela teve uma palavra de conhecimento sobre a minha vida, e ela começou a falar coisas muito profundas no meu coração, coisas que eu nunca tinha aberto para ninguém. E naquele momento eu entendi que Deus me conhecia, que Deus sabia quem eu era, que ele conhecia o meu coração e ele me conhecia como ninguém. E isso é impactante, você entender o quanto Deus te conhece. Deus conhece o seu coração, de fato. Ele sabe exatamente quem você é, ele conhece a sua dor, ele conhece seus traumas, ele sabe das suas lembranças, ele conhece seus desejos, ele conhece seus pensamentos, ele sabe exatamente quem você é. E mesmo te conhecendo tão profundamente, ele não te rejeita. Pelo contrário, ele te aceita, ele te acolhe, ele te abraça, ele te faz filha dele, ele te faz amada, ele te faz liberta, ele te faz redimida e ele te faz dele. E isso é incrível, isso é maravilhoso e nós precisamos dar valor a isso todos os dias da nossa vida, né? Por esse resgate, por esse amor, por essa transformação e por esse encontro que transformou as nossas vidas para sempre. Amém, mulher de Deus? Quero orar com você e depois eu vou presentear uma seguidora com um devocional. Amém? Então vamos orar primeiro, encerrando o nosso devocional. Amanhã a gente vai ler o capítulo 2 e todos os dias nós vamos fazer lives, tá bom? Amanhã eu vou começar mais cedo, às 8 horas da manhã. Então fique aí atenta, tá bom? Para acompanhar o capítulo 2 do Evangelho de João amanhã às 8 horas da manhã. E aí nós teremos 21 dias de live, 21 dias lendo esse evangelho impactante. Hoje já foi maravilhoso, não é verdade? Vamos orar então? Se você puder, feche seus olhos, senão é só concordar em fé comigo. Amém? Pai, muito obrigada por essa live, obrigada pelo meu retorno, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Te agradeço pela minha saúde, te agradeço pela minha recuperação, te agradeço porque o Senhor esteve comigo todo esse tempo, me sustentando e guardando e cuidando do meu coração. Obrigada pela tua presença nessa live, obrigada pela tua palavra que é viva, que nos transforma, que nos traz, né, a realidade do reino para as nossas vidas, que nós possamos valorizar tudo que o Senhor fez por nós todos os dias, entender quem nós somos em Ti, filhas amadas, testemunhas da Tua luz, e que nós possamos resplandecer essa obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Vamos lá, eu vou dar de presente esse devocional para uma seguidora que vai receber de graça na sua casa, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui e a primeira que responder, que eu ver aqui, tá? O primeiro comentário que aparecer aqui para mim leva o livro, tá bom? Combinado?
Combinado? Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta e a primeira que aparecer aqui com a resposta certa e o comentário ganha o livro, ok? Então vamos lá, eu quero saber, essa é muito fácil porque eu postei esses dias. Eu quero saber o nome da esposa do profeta Oséias. A primeira que responder o nome certinho aqui ganha o livro. Qual o nome da esposa do profeta Oséias? Tem que escrever o nome certinho. Ó, a primeira que respondeu aqui foi a Verinha.guim. Verinha, me chama lá no direct, tá? Me manda seu endereço que você vai ganhar o livro. Eu vou mandar o livro pra você, o Devocional Sou Esther. São 130 dias com as mulheres da Bíblia. É o devocional mais completo sobre mulheres da Bíblia que existe. Não existe outro livro com todas as mulheres da Bíblia. É só o meu devocional, tá? Se você não conhece, clica lá no link da bio, tá bom? Pra você conhecer, tá? O devocional. Parabéns, Verinha, você ganhou o livro. Me chama no direct, me manda seu endereço que eu vou mandar pra você o livro devocional, tá bom? Um beijo no coração de vocês, então. Muito obrigada pela companhia e até amanhã com mais uma live. Beijo no coração de vocês.